Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do IBDFAN. Estamos aqui no estúdio do IBDFAN para ter uma conversa muito interessante com Márcia Fidelis. Obrigado, Márcia. A Márcia, ela é presidente da Comissão de Registros Públicos do IBDFAN. E nós vamos fazer um bate-papo hoje falando sobre as novidades da União Estável, mais especificamente sobre as alterações da lei, o impacto da alteração da Lei 14.382, de 2022, e o seu consequente regulamentação, né, entre aspas, que é o provimento 141 do CNJ. Então, tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Obrigado, Márcia, pela presença. Obrigada, Rodrigo, você, pela honra do convite. Estou muito honrada de estar aqui com você de perto, né? A gente conversa muito, mas normalmente à distância, né? Por vídeo. É muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Pois é, a Márcia tem vários textos publicados na revista científica do IBDFAN e hoje nós vamos fazer um recorte desse grande leque que é a União Estável, mas puxando para o registro da União Estável no RCPN, ou seja, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. Mas antes eu só queria lembrar para vocês o seguinte, que a União Estável ela traz consigo um paradoxo. O paradoxo da sua regulamentação. Não regulamentá-la vai ocasionando muita injustiça, e principalmente em relação à parte economicamente mais fraca, historicamente as mulheres, e, por outro lado, na medida que vai regulamentando, ela mais vai se afastando da sua ideia original e originária, que é de uma união livre. União livre. Mas é isso que nós temos. Então, vamos ver como é que está hoje esse cenário da União Estável no Brasil, nos registros. Então, eu começo fazendo uma pergunta, e eu sempre aprendo muito com a Márcia Fidelis, que é uma das maiores autoridades desse assunto no Brasil, né? Márcia, então, nós temos... qual que é a sua opinião? Você acha que... Bom, tendo opinião positiva ou não, o fato é que essa União Estável está sendo regulamentada, e ela está se tornando quase um casamento, né? Alguns dizem um casamento forçado, porque hoje nós podemos até fazer o seu registro no cartório de registro civil. Bom, mas o que você pode nos dizer assim, sobre... você acha que foi bom? Assim, o que regulamentou? Que novidade que trouxe a lei, a Lei 14.382, de 2022, que alterou a Lei de Registro Público, né, que é a Lei 6.015, que é de 1973. O que foi essa novidade? Qual foi a grande novidade que essa lei trouxe, Márcia? Então, Rodrigo, bom, como consequência dessa novidade, começando pelo final, pela consequência, foi essa aproximação cada vez maior, realmente, do Instituto da União Estável, dessa entidade familiar que nasceu para ser informal, do casamento, que é a entidade familiar mais solene, mais formal que tem. Mas, por um outro lado, é um paradoxo, porque a partir do momento que a formalização da união estável se aproxima do casamento, por um outro lado, ela, como uma entidade familiar fática, né, já originariamente fática, ela fica se aproximando muito mais e cria aí uma fragilidade muito grande em relação às relações de namoro, que não são nada formalizadas e que não formam uma entidade familiar. Então, ampliando muito esse instituto da união estável, o reconhecimento da união estável enquanto entidade familiar nessa forma, nesse espectro tão grande, se por um lado se aproxima do casamento, por outro também cria conflito com o namoro. Mas em relação a esse ordenamento, nessas novas alterações legislativas e de norma do Conselho Nacional de Justiça, eu acredito como principal impacto a formação de 3 nichos, de 3 gradações diferentes de união estável. É como se ela tivesse 3 formatos diferentes. Nós temos a união estável por si, puramente fática, sem nenhuma regulamentação, que é o simples fato... A maioria, né? Eu acho que é a maioria, né? A união estável como... diz Paulo Lobo, ato-fato jurídico, né? Porque a união estável é um ato-fato jurídico. Né? Então... Ocorreu, existe no mundo jurídico, com reconhecimento da nossa Constituição, inclusive como entidade familiar. Quer tenha formalidade, formalização ou não. Exatamente. E hoje, com efeitos
práticos muito próximos aos efeitos do casamento, Sim. que é a mais solene que existe, né? A entidade mais solene que existe. Mas, por outro lado, nós temos um segundo patamar, que é a documentação, a formalização da união estável entre os dois conviventes, ou seja, posso fazer um dos 3 títulos que a lei reconhece como títulos formais de união estável, que seria a escritura pública, a sentença judicial e o termo declaratório, que é a novidade trazida por essas alterações normativas. Um desses 3 títulos, sendo pactuado entre eles, todo combinado na união estável, todas as regras que eles definirem para reger sobre a união estável entre eles, fica entre eles, efeitos entre as partes. Mas existe a solenidade maior, o degrau mais próximo da formalização do casamento, que seria o registro mesmo público, o registro no registro civil de qualquer um desses 3 títulos. Aí eu vou dar efeito erga omnes a esses títulos que tinham efeito entre as partes. Essa é uma novidade interessante que o próprio provimento trouxe de forma expressa, que os efeitos ultrapassam, ou seja, os efeitos erga omnes, eles só são conseguidos através do registro no livro. Pois é, agora o CNJ, ele diz ainda, né, que não é necessário essa regulamentação. Como você mesmo disse, é a união estável, pura e simplesmente, ato fato jurídico, ela existe, mas aqueles que regulamentam, e claro que é melhor regulamentar, mas isso não é a realidade brasileira, a maioria das pessoas não regulamentam. Mas aqueles que regulamentam, eles antes faziam numa escritura pública, né? Ou, às vezes, eu mesmo, como advogado, eu já fiz vários contratos particulares e simplesmente registrei no cartório de títulos e documentos, que é uma possibilidade. E agora a grande novidade, né, de um tempo para cá, é exatamente fazer no RCPN, porque você tira, porque um dos paradoxos da união estável olha, eu tenho uma união estável, não altero o estado civil, porque isso é um paradoxo, né? Eu continuo solteiro, por exemplo, né? Mas, às vezes, eu preciso provar essa união estável. E como é que eu vou provar essa união estável? Eu vou apresentar a escritura, o contrato, onde eu estarei mostrando ali a minha intimidade, né? Então, eu acho que essa ida para o RCPN, ela trouxe essa grande vantagem de você poder extrair uma certidão que é parecida com a certidão de casamento. Qual que é a diferença entre certidão de casamento e, entre aspas, certidão de união estável? Na verdade, é exatamente uma certidão de união estável. São registradas em livros diferentes, mas é uma certidão de registro civil, e a grande vantagem é que ela traz segurança não só entre as partes, como você disse, né, para facilitar essa apresentação da comprovação da existência para qualquer negócio jurídico, para qualquer relação jurídica, mas para o próprio negociante que estiver negociando comigo, qualquer ato jurídico que eu esteja praticando, a parte que estiver negociando comigo tem a segurança de que, exigindo de mim o meu documento de registro civil, nele constará que eu vivo em união estável. Então, dará segurança para quem estiver se relacionando comigo também. Num contrato de compra e venda que você estiver eventualmente comprando de mim um imóvel, você vai pedir minha certidão de casamento, porque sou meu estado civil, independente se casada, divorciada, viúva, é a minha certidão de casamento. Porque o estado civil ele é determinante de uma situação patrimonial. Sim. E como a união estável não é nenhuma coisa nem outra, aquilo, então, aumenta a segurança. Exatamente. Né? Então, acho que isso... E eu esqueci de dizer, mas para quem conhece a Márcia já sabe, ela é registradora civil no cartório de registro civil em Minas Gerais, então tem uma grande experiência com isso. Você já fez muitos desses registros, Márcia? Como é que está o fluxo aí depois dessa lei? Assim, aumentou? Pois é, olha só, sabe o que eu estou achando interessante? Já aumentou bastante, algumas dessas novidades que a lei trouxe, elas não estão vinculadas a um determinado território da atribuição do registrador. Então, eu sou obrigada a registrar a união estável no local da minha residência, mas eu posso fazer o termo declaratório de forma livre, posso escolher o registrador civil, a certificação eletrônica, a alteração de regime de bens. Então, são atos que não estão ligados àquele território de atuação do registrador civil. Então, eu tenho feito muitos atos nesse sentido. De fora da comarca. De fora da comarca. Você exatamente. passa. Pessoas que vão até então, mim. Qualquer pessoa do Brasil ou tem que ser Minas Gerais? Não, qualquer pessoa do Brasil pode. É livre a escolha, pode fazer pode comigo. Ir no seu, no B, no C, em qualquer cartório. Pode, exatamente. E tudo pode ser feito eletronicamente? Pode ser feito eletronicamente, inclusive o envio para o cartório de registro
para fazer o registro no livro E, aí sim, ligado ao local de atuação do registrador, que tem que ser na residência dos conviventes, né? Aí eu envio eletronicamente também para o registrador civil fazer. Viva a tecnologia, como facilitou a nossa vida, né? Assim, eu vejo como advogado, eu posso atender gente de qualquer lugar do Brasil, a gente pode fazer audiências em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Isso, né, se é que se pode falar alguma coisa boa da pandemia, é ter revelado, ter autorizado, porque isso tudo já existia, mas a pandemia estimulou isso, né? Então, isso facilitou bastante. Incentivou, né, que finalizássemos todas as tratativas para que isso ocorresse de forma autorizada pelo CNJ, principalmente, né, em relação aos atos notariais de registro. Agora, o que eu estou achando interessante em relação a essa formalização que a gente está falando de ter aumentado, diminuído o impacto, né, em relação à busca pelo registro e pela formalização, é que nós temos duas vertentes. Nós temos a vertente de quem é hipossuficiente, de quem tem dificuldade financeira e quer ter uma certa formalização, não por segurança patrimonial, que não é o caso dessas pessoas, mas mais para poder comprovar a existência da família para fins de benefícios de previdenciários, né? E até um valor simbólico também, né? Além do valor simbólico de ter um documento que fala que eles vivem em família. Né, e não necessariamente querem que seja através do casamento. E é uma legitimação, um reconhecimento do Estado de que aquilo é família. Então, isso é muito importante. É importante, né? Isso aí tem um viés psicanalítico, né? No sentido de que essa simbologia, essa simbolização, né? Isso é muito importante. E aí, para qualquer finalidade, na sua certidão de casamento, a depender do seu estado civil, se já foi casado um dia, ou na de nascimento para quem é solteiro, vai constar ali que você vive em união estável e com quem que você vive em união estável. Não deixa de estar nos seus documentos formais a existência da sua família. Mas tem um outro lado também, está forçando as pessoas que aí sim têm preocupações patrimoniais a fazerem a formalização para que os efeitos da não formalização os prejudiquem em relação ao que eles querem da convivência. Então, se eles não querem uma comunhão desses bens, já que a união estável pressupõe que normalmente o início dela vai ser a comunhão parcial, porque se não existe a união estável, não tem como eu contratar antes para falar que vou viver em união estável em tal regime. Então, no início dela, necessariamente vai existir uma comunhão parcial, até que se formalize. Eu não posso formalizar no início. Ou seja, se a pessoa não escolhe um outro regime de bens, entra no automático. Ou seja, a lei faz automaticamente que é o da comunhão parcial. Não, e mesmo assim, para que eu formalize, eu já tenho que estar vivendo em união estável. Sim. E se eu já estou vivendo em união estável antes de formalizar, eu já estou sob o regime da comunhão parcial. Então, por um determinado momento, esse regime da comunhão parcial vai vigorar entre eles, não necessariamente isso é do interesse desses dois. Né? Então, eles buscam a formalização justamente para obstar efeitos de um regime de bens que não interessa. Mas eu posso alterar o regime de bens, né? Pode-se alterar o regime de bens, e aí, o diferente da alteração do regime de bens no casamento, que precisa ser judicial, na união estável, não necessariamente precisa, aliás, não precisa ser judicial, né? Exatamente. Antigamente, antes, né, dessa alteração legislativa, para que houvesse, né, a alteração do regime de bens na união estável, por falta de previsão normativa, teria, né, que se buscar o judiciário. Para alterar, se já fosse formalizado. Se não tivesse formalização nenhuma, já formalizaria com os efeitos patrimoniais escolhidos. Só que agora, formalmente, nós temos isso descrito como possível de ser feito no extrajudicial. Então, eles podem registrar a união estável sob o determinado regime de bens e fazem alteração para o regime de bens que eles desejam. Então, se não havia nenhuma formalização, vai ser registrado sobre a comunhão parcial, porque o registro é exigido para que se altere o regime de bens, porque eu tenho que averbar a alteração do regime de bens no registro. Né? A união estável pré-existe, então eu tenho que registrar aquela pré-existência para fazer a alteração do regime de bens por averbação, porque normalmente é isso que a gente acabou de falar, já existia a união estável, então o regime da comunhão parcial ele é pressuposto, ele já vai estar vigorando entre eles. Pois é, mas aí a gente pode entrar numa outra questão que é da retroatividade, né? Que o STJ não tem o entendimento de que não é possível retroagir. Eu entendo que só não é possível retroagir quando for para prejudicar. Por exemplo, alguém que já vive fazer uma modificação, já vive sob o regime da separação de bens, quer mudar para o regime da
comunhão parcial, a comunhão universal, quer dizer, está melhorando a vida, né? Sim. Especialmente da parte economicamente mais fraca. Então, acho que até isso pode ser relativizado, né? Então, Sim. acho que essa retroatividade, eu acho que ela comporta uma relativização. Sei que isso não é uma opinião unânime, mas eu não sei qual que seria a sua opinião disso. Eu acho que é o melhor dos mundos sempre, né? Que não, se não há prejuízo para terceiro, que se valha o combinado, que se valha a autonomia da vida privada. Para terceiro e para a própria parte, né? Porque eu estou, olha, há 20 anos com uma pessoa, o regime não tem nada regulamentado, comunhão parcial. Sim. E aí, de repente, um chega com a faca no pescoço, né? Para usar uma expressão aí popular, só quero continuar se for pelo regime da separação. Exatamente, Né? com isso. Esse é o espírito do STJ, nas decisões do STJ, pela não retroatividade. Isso, né? exatamente. O regime da comunhão universal, por outro lado, ele já automaticamente retroage, né? Porque Sim, é comunhão sim, universal. sim. Mas todos os outros, a gente imagina que deveria ter, inclusive, uma partilha de bens para poder constituir outros regimes de bens. Né? Sim, na alteração do regime de bens no casamento, que é feito judicialmente, a gente tem feito sempre assim, com partilha, né? de bens, às vezes até pagamento de impostos e tal. Exatamente. Né? Então, ou seja, a questão da união estável não é nada simples, né? Ela tem um raciocínio jurídico foi ficando um raciocínio jurídico muito sofisticado, e essa, inclusive, o seu paradoxo, né? Porque era para ser uma coisa simples, né? Porque eu não quero casar, e aí ficou mais complicado, porque fazer a união estável é assim. Agora, eu posso pegar o meu contrato particular e levar direto no cartório de registro civil, ou nem preciso, basta chegar lá, Márcia, né, um casal, nós queremos fazer uma união estável, registra aqui para mim, como é que você faz? Na verdade, todos os termos que vocês pactuarem podem, né, que os conviventes pactuarem, podem ser registrados, podem ser incluídos no termo declaratório da mesma forma que poderia incluir na escritura pública. Então, na verdade, o título particular ele passa a vestir-se, né, dessa característica pública através da lavratura do termo declaratório, como é da escritura pública. Mas pode também buscar o cartório e só dizer vivemos em união estável, esse foi o regime escolhido. Né? Pois é, porque os atos registrais são para registrar aquilo. Então, você registra aquela realidade. Exatamente. Né? Que eles disserem que vivem. Né? Isso, mas da mesma forma que com o casamento vocês podem, sempre vocês, né? Mas os terceiros, as pessoas que a gente atende, normalmente eles podem escolher o regime de bens e dizer, né, qual que aceitar perante o registrador, não deixa de ser uma manifestação de vontade que a gente reduz a termo no requerimento e no registro do casamento, da mesma forma seria esse termo declaratório. Com o casamento, nós teremos, por imposição da lei, que as disposições patrimoniais, as disposições diferentes da comunhão parcial, têm que ser feitas por pacto antinupcial. Em relação à união estável, não existe essa exigência do pacto antinupcial, então todas elas podem vir no título que vai ser registrado. Tá. Então, vamos complicar um pouco mais. Com a decisão do STF de que maior de 70 anos, o STF, ao ser questionado sobre a inconstitucionalidade do artigo que obriga pessoas maiores de 70 anos a se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens, achou um meio termo ali e disse assim, olha, não é inconstitucional, mas quem tiver mais de 70 e quiser escolher o regime de bens, poderá fazê-lo. Né? E eu acho que foi uma alternativa ali, um meio de campo que fez para poder atender a todos. Mas, e aquelas uniões, aí vão para a prática, né? Isso que chega lá para você, no seu dia a dia, como registradora civil. Aqueles que já estavam vivendo e não fizeram isso, eles chegam e eles podem repactuar. Isso entraria na categoria da mudança de regime de bens? Não. Aí é um pouco diferente, porque o STF ele não excepcionou a união estável quando ele disse que para afastar essa imposição, deveria ser feita uma escritura pública. Então, em relação às demais questões, os demais entendimentos em relação ao casamento e união estável, essa restrição no entendimento do STF, ele incluiu que ela serve tanto para a união estável quanto para o casamento. Então, é uma restrição é preciso que seja feito por escritura pública, então, necessariamente, nesse ponto, se eu quero afastar a imposição da separação obrigatória, eu preciso fazer por escritura pública, mesmo na união estável. Mas eu
posso, por exemplo, se eu já vivo em união estável há mais tempo e quando iniciou essa união estável eu tinha menos de 70 anos. Tá? Então, aí eu busco o registrador para dizer, olha, eu quero formalizar, mas eu não quero a separação de bens. Aí eu posso fazer... porque eu já vivia Exatamente. antes dos 70 anos. Eu posso fazer de duas formas. Ou, dessa forma, simplesmente declarando, fazendo o termo declaratório, eu posso pedir que eles façam a escritura pública afastando a cláusula e, dali em diante, esse termo declaratório vai vigorar com o regime de bens que eles escolherem. Ou posso fazer diferente, eu posso fazer o que a novidade normativa também trouxe, que é fazer a certificação eletrônica, o reconhecimento. O registrador civil vai atestar que o casal, os conviventes, apresentaram provas suficientes do tempo de união estável entre eles e que, quando iniciou essa união estável, eles tinham menos de 70 anos. Aí não precisa nem da escritura de afastar a separação obrigatória, porque a própria relação fática já afasta. O início da união se deu antes dos 70 anos. Pois é, eu ia exatamente perguntar o que é essa certificação eletrônica, né? Porque é uma novidade, e acho que isso é importante, inclusive, para os órgãos previdenciários, porque, às vezes, eu preciso provar aquela união estável apenas para os órgãos previdenciários, né? Então, acho que isso vai encurtar caminho para o recebimento de pensões, não é, Márcia? Sem dúvida, e dá muita segurança, porque você vive há 20 anos com alguém e, de repente, você formaliza a partir dali, você fica, mesmo assim, com um período de 20 anos, descoberto, né, dessa formalização, a menos que você faça judicialmente e que haja o reconhecimento do período retroativo. Pois é, antes a gente entrava na Justiça Federal, por exemplo, quando era o órgão, a Previdência da União, né? Mas tem nos estados, cada estado com a sua Previdência. A gente entrava na vara de Fazenda Pública ou na vara da Justiça Federal para poder provar isso. Com isso, agora, isso vai encurtar bastante. Vocês vão ter o caminho, documento, né, para comprovar isso com fé pública, não precisa do processo judicial, porque se hoje eu estou reconhecendo uma união que começou há 20 anos atrás e só hoje que eu tenho 70, ou seja, se eu conseguir comprovar que desde os 50 eu vivo em união estável, quando eu tinha 50 não há imposição do regime obrigatório. Então, se iniciou-se com 50 anos, lá eu podia escolher o regime de bens. Foi lá que eu comecei a minha união. Então, comprovando, apresentando provas, e aí liberdade de apresentação de provas, todas em direito admitidas, comprovando a existência da união estável, o registrador civil vai atestar que eles comprovaram a existência da união estável desde tal data. E, por isso, eles podem escolher o regime de bens. Tá, então, e se chegar alguém no cartório, claro que aí tem a sua percepção, porque fraudes podem acontecer. Alguém que não vive em união estável ir lá declarar que vive ou que viveu em união estável para fraudar órgãos previdenciários. Né? Qual é o critério que você usaria, que você usa? Para a lavratura do termo declaratório, ele é declaratório, ele não exige comprovação da existência da união estável. Né? Eles vão declarar a única formalidade, a única... eu posso olhar apenas os documentos para saber se eles não têm estado civil que impeça a formalização da união estável, que é o estado civil de casado. É o único, né? Mesmo separado de fato, o estado civil ainda é de casado, não pode formalizar a união estável. Pois é, que é outra coisa, embora não possa, isso também é um paradoxo, né? Porque o casamento acaba quando acaba a separação de fato. Mas eu entendo que vocês, do cartório, têm que seguir todas essas formalidades, as regras da corregedoria, né? Mas também... eu acredito que agora, como os cartórios de notas podem fazer escritura de separação de fato, registrando essa escritura no livro E, vai dar formalização nessa separação de fato, e eu acredito que o CNJ vai normalizar, inclusive autorizando os cartórios a fazerem as escrituras e os títulos, e os termos declaratórios. Porque a vida é muito mais rica, né, do que a realidade é muito mais rica do que a formalidade da lei. Claro que a formalidade da lei é para trazer uma segurança, mas temos que fazer uma leitura disso, assim, até que ponto essa segurança não está... essa formalidade não está sendo maior do que a essência. Né? Essa é a questão do direito. Assim, a formalidade ela é necessária, mas ela não pode ser maior do que a essência. Exatamente. Direito, você não pode perder o direito de ter reconhecido a sua entidade familiar, de forma alguma. Ou seja, a existência meramente fática da união estável continua com todos os direitos. Só que a comprovação dessa existência, mesmo que para direitos, né, entre as partes, para as obrigações entre as partes, ela fica muito mais difícil quando não tem uma formalização. E hoje, por um outro lado, mesmo o Código Civil dizendo que a entidade familiar da união estável não precisa de
tem uma formalização, se eu quero incluir um beneficiário de um plano de saúde, por exemplo, como dependente, se eu não tiver uma formalização, não se aceita. Está errado, mas, ao mesmo tempo, também o plano de saúde não quer ficar descoberto. A escritura pública, o termo declaratório, a certidão de registro dão segurança da existência. Aí sim, então estão exigindo essa formalização. Ou seja, se é do seu interesse facilitar a comprovação da existência e os termos dos efeitos dessa existência, é preciso formalizar. Então, nesse sentido, essa alteração normativa, ela trouxe muitos benefícios para quem quer regulamentar como que é a convivência de forma privada. A minha vida privada vai funcionar dessa forma. Eu não quero a informalidade que o Estado diz como eu tenho que fazer. Então, eu quero fazer do meu jeito. Qual que é o meu jeito? Eu vou dizer, né, como que a gente combinou, vamos dizer nos títulos públicos. Bom, nós estamos aqui conversando com a Márcia Fidelis, que é registradora civil, presidente da Comissão de Registros Públicos do IBDFAM, da Comissão Nacional, e nós estamos falando sobre essas novas regulamentações da União Estável que advêm da Lei 14.382 de 2022 e do provimento 141 do CNJ, que é de março de 2023. Isso fez algumas alterações que até hoje muita gente não sabe. Para a gente ir caminhando para o final, Márcia, porque essa conversa é inesgotável, só queria lembrar de um outro tema aqui dessa alteração, que foi uma novidade que as pessoas ainda não atentaram, que é a alteração do nome. Então, é possível, a partir dessa nova normativa, dessas novas normas, alterar o regime de bens. Embora isso também esteja um pouco, talvez, na contramão da história, porque a tendência das pessoas é cada vez mais alterarem menos o regime de bens. Mas dentro dessa política de igualização da união estável, porque se no casamento pode alterar o nome, né? Na união estável também. Eu me lembro que eu já fiz alteração de nome, mas tive que pedir autorização judicial, porque tem gente que quer alterar o nome. Então, deve ser respeitado isso. Então, isso é uma das novidades e tem muita gente que altera. Como é que é simples? Como é que é feito isso? Eu achei que a gente ia ter assim, uma busca gigantesca por alteração de nome, porque antigamente, né, Rodrigo, o nosso passado bem recente, nós tínhamos que a alteração de nome era uma forma de dizer que a mulher estava submetida ao marido, por isso ela tinha, inclusive, que usar o sobrenome dele. Era uma imposição à mulher. Com a Constituição, as alterações pós-constitucionais, nós tivemos aí primeiro, né, a inclusão do marido com o mesmo direito, e depois a flexibilização, dizendo que é facultativo, isso não é obrigatório. E aí houve uma mudança, uma roupagem nova para essa alteração de nome. O que antes era uma imposição para fazer esse efeito de submissão da mulher, hoje já é uma inclusão no seio familiar, é a vontade de ter um nome que identifique a família. Então, é o mesmo efeito que você disse, psicológico, de dizer, olha, nós somos todos de uma determinada família, temos todos um sobrenome. Tanto que, em função do casamento, não só a mulher, muitos homens alteram seus nomes também, inclusive para ficar com um sobrenome idêntico. E isso está ficando cada vez comum. Então, quando eu flexibilizo essa questão da alteração do nome para a união estável, eu estou dizendo, além de você tem direito de alterar o seu nome, já que você tem esse mesmo direito com o casamento, eu estou dizendo mais, estou dizendo que a sua entidade familiar vai ter a identificação que é possível ao casamento, porque é uma entidade familiar com direitos equânimes, né, com direitos próximos. E aí a questão eu preciso, para essa finalidade, né, para alterar regime de bens e para, né, como a gente disse agora há pouco, e para alterar nome, aí o registro passa a ser obrigatório. Porque para eu alterar o meu nome, eu preciso apresentar lá no Instituto de Identificação um documento para falar que nome eu uso. Esse documento tem que ser de registro civil. Então, eu não vou apresentar uma escritura pública ou uma sentença dizendo qual é o meu nome que o Instituto de Identificação não vai alterar. Então, para que eu comprove isso com uma certidão de registro, para essa situação, eu preciso necessariamente registrar. Tá? Agora, a busca está pequena. Realmente, as pessoas... eu acho que é uma tendência da modernidade das pessoas não alterarem o seu sobrenome, né? Porque é uma mistura da identidade. Bom, aí é uma longa conversa, né? Que tem entre aspectos psicanalíticos, né? Dessa mistura da identidade, mas aí é uma outra conversa que daria um outro podcast só para isso. Mas o fato é que a lei autoriza e facilitou para quem quiser. Mas, por um outro lado, só para fechar também, sem tomar muito tempo, a própria lei também incluiu a possibilidade de fazer essa alteração a qualquer tempo.
Então, nós tínhamos antes, em função do casamento, e aí de forma igual para a união estável, nós só podíamos alterar o nome para incluir um nome de casado no momento do casamento, e essa alteração era só com o fim do casamento. Qualquer situação no meio, durante o casamento, tinha que ser feita judicialmente. Agora é livre essa escolha durante todo o período da entidade familiar. Pois é, isso flexibilizou, foi muito bom e não interfere na segurança das relações jurídicas, porque antes, por que era tão difícil alterar isso? Né? Porque em nome de cometimento de fraude e tal. Hoje, com essa criação, a gente já conversou sobre isso antes, né, de um CPF, o CPF é o grande número, o grande identificador, Sim. Você pode ter o nome que quiser, né? Não vai ter fraude por causa disso. Flexibilizou a imutabilidade do nome, que era o nosso grande elemento identificador. Passando para o CPF, eu tenho a liberdade da função privada do nome ter mais peso do que a função pública de identificação. Né? Não, exatamente. Rodrigo, só faltou um detalhe, eu não te respondi em relação à certificação eletrônica. A função da certificação eletrônica é que os conviventes apresentem provas suficientes de que realmente existiu, diferente do termo declaratório da escritura pública, em que os conviventes apenas declaram a existência da união. A certificação eletrônica é um procedimento próprio para atestar a existência da união em determinado período. Então, eu vou apresentar documentos, ouvir testemunhas, vou ouvir depoimento, vou pegar fotos de quando os filhos tinham 10 anos de idade, hoje tem 30, então significa que estavam todos juntos. Você faz tudo isso lá no cartório? Tudo isso. A gente recebe primeiro faz uma entrevista, né, ouvindo a história. Pela história, você pede os documentos que comprovem aquela história e, com isso, você atesta que a existência dessa união estável desde tanto tempo. Os efeitos da união estável retroagem, com exceção dos patrimoniais. Em relação ao regime de bens, somente se houver, né, dali para frente, efeitos ex nunc, e o ex nunc depende de procedimento judicial. Pois é, porque falar de retroatividade, acho que a não retroatividade é para proteger, para evitar fraudes, mas aí então não retroage na questão patrimonial, mas nos outros pode retroagir perfeitamente. Sim, né, sim, todos os demais efeitos, né? Porque aí não vai trazer prejuízo para terceiros. Se eu quero, por exemplo, para essa questão do regime de bens, aí é um efeito patrimonial para afastar a cláusula de imposição do regime obrigatório. Bom, Márcia, nós estamos chegando ao final nessa conversa para lá de frutífera, né, dessas novidades da Lei 14.382, de 2022, que é muito recente, né, e o seu complemento, digamos assim, que é o provimento 141 do CNJ, de março de 2023, portanto, muito novo, historicamente. Então, para a gente finalizar, o que você gostaria de acrescentar aqui, que a gente não falou, que você acha que poderia contribuir para a reflexão e informação do leigo e também dos colegas, porque tem muitos colegas, principalmente quem não é da área, que não sabiam dessa novidade, que não sabem dessa novidade, dessa lei, né, Márcia? Sim, eu acredito que a grande vantagem que a gente ganhou com esta extrajudicialização, porque estão ocorrendo várias extrajudicializações, né? É uma tendência do direito de família, do direito das famílias e sucessões, né? Exatamente, não é uma desjudicialização, porque não estão tirando essa atribuição do Poder Judiciário nunca, mas está extrajudicializando questões que não tem disputa, que não tem, né, que há consenso, não tem litígio. Então, dentro dessas situações consensuais, a gente alivia o Poder Judiciário, ganha em celeridade e ganha, inclusive, em preço, porque muitas vezes é muito mais viável você fazer um termo declaratório, uma certificação eletrônica. Aqui em Minas, uma certificação eletrônica, por mais documentos que tenha, não passa de R$400. E você retroage 20 anos de efeito de uma união estável com essa certificação eletrônica. Evita que se tenha um processo judicial aí de anos para que se tenha, né, esse mesmo efeito, retroagir os efeitos da união estável. Então, o grande ganho é em celeridade, em preço, muitas vezes, e nessa possibilidade de alteração de regime e de retroatividade da certificação eletrônica, desburocratização. Então, o trabalho conjunto dos advogados com notários registradores está ficando cada vez mais imprescindível. Isso facilita a nossa vida como profissionais, mas principalmente facilita a vida do cidadão, que é isso que
que realmente importa. O cidadão vai buscar o advogado e vai dizer, senhor advogado, é esse o meu caso, e aí o advogado vai continuar necessitando instruir o seu cliente, mas com um leque maior de opções, inclusive opções mais rápidas, mais céleres. E pode ser que em algum momento nem precise de advogado, né? Também que pode ir direto no cartório, sim, né? sim. Em alguma situação. Né? Como eu disse, se porque por um eu acho lado... que nós não temos que pensar em mercado da advocacia, mercado disso, que tem que pensar no cidadão, pelo menos esse é o compromisso do IBDFAN, de evoluir um direito, fazer com que o direito de família evolua, principalmente para pensar na cidadania, na simplificação, né, e ir ao encontro dessa cidadania. É porque esse cidadão do povo, né, a grande quantidade de pessoas que buscam o cartório, normalmente não vão buscar o advogado antes, já nos buscavam antes. Então, esse atendimento próximo da população, a gente já tem. O que a gente precisava incluir, né, seriam os trabalhos de pessoas que têm uma necessidade de proteger seu patrimônio, uma necessidade maior, que agora, por isso eu falei dos advogados, porque esses buscam os advogados para fazer. Em algumas situações. Então, de qualquer maneira, mesmo nessas situações, facilita. Pois é, muito obrigado, Márcia, obrigado por vir aqui gravar nesse estúdio desse podcast, ou melhor, esse videocast, né, aqui nos estúdios do IBDFAN, e até a próxima. Muito obrigada, Rodrigo, obrigado, IBDFAN, é uma alegria muito grande estar aqui, estou sempre à disposição. Até. Tchau.